Olá amigos do Jornal do Carro, eu sou Rodrigo Tavares, repórter aqui do JC, e hoje a gente está aqui nesse evento da GM no coração do Pantanal Mato Grossense, trazendo todas as informações sobre a nova Chevrolet Silverado High Country 2024. Fica aqui comigo que eu vou te contar tudo o que eu sei sobre essa nova picape da GM. E se a gente está falando de uma picape grande, as dimensões não deixam mentir. A gente está falando de uma picape de 5,91 metros de comprimento, ou seja, tamanho ela tem, e mais de 2 metros de largura. Você pode achar que é um carro bastante indócil na hora de andar na estrada ou até mesmo na cidade, mas acredite, quando você está sentado ali dentro, a posição de dirigir te dá uma proporção muito boa do que está acontecendo do lado de fora, principalmente por causa da grande área envidraçada e dos retrovisores. Ou seja, você não vai sentir tanto o tamanho da picape quando você colocar ela na estrada em definitivo. Se a gente está falando de pneus, a gente está falando, claro, de uma medida 275/60 aro 20. Mas apesar dessa grande quantidade de borracha, quando você anda com ela em pisos assim mais desnivelados, esburacados ou até mesmo na estrada de terra, ela vai passar muito das imperfeições do asfalto para dentro da cabine. É claro, ela tem todo o conforto e a segurança que você precisa numa picape grande, mas o conforto e o silêncio que você espera de um SUV não vai ser o que você vai encontrar nesta picape. Outra coisa muito importante numa picape desse tamanho, a gente está falando de mais de 2 toneladas, o peso exato eu dou para você daqui a pouco, é se você precisa saber se ela freia bem. E eu posso garantir que sim, ela tem freio a disco nas 4 rodas e uma potência de frenagem bastante adequada para um carro desse tamanho. E se é de espaço na caçamba que você precisa, a Silverado tem isso de sobra. Com o rebatimento elétrico, a gente está falando de 1.781 litros de capacidade e uma capacidade de carga de mais de 700 kg. É claro, é uma quantidade assim mediana em termos de carga, mas a gente sabe que a galera que compra esse tipo de carro tem uma proposta um pouco mais urbana e não é literalmente voltada para trabalho. Então esse é um pecado perdoável da Silverado. O fechamento também é elétrico, observe. Outra coisa que é muito interessante sobre a caçamba e foi dada como brinde nas primeiras unidades lá do primeiro lote é essa capota com abertura elétrica. Ela é um acessório e vai estar disponível para você adquirir a parte da sua Silverado. E se você precisa de espaço, como todo mundo que compra uma picape precisa, aqui atrás você encontra saídas de ar-condicionado para quem vai atrás, aquecimento dos bancos, saída USB-C para carregamento e uma USB também. O espaço é bastante adequado, tem mais de um palmo de espaço para minha cabeça. Eu estou bem posicionado, a qualidade dos materiais é boa, mas você ainda acha plástico duro nas portas. E de resto, é o que você pode esperar de uma picape, inclusive o maior entre-eixos da categoria. Então, no quesito espaço interno, ela sai da frente das concorrentes, como Ram e Ford F-150, por exemplo. Uma coisa muito interessante sobre a Silverado é que ela te dá uma pequena ajudinha na hora de você entrar. Além do retrovisor que se abre quando você abre a porta, o estribo sai e você consegue acessar a picape com mais facilidade. Quando o assunto é tecnologia aqui na Silverado, você é bem recebido, você é bem tratado. Aqui na frente você tem um grande painel digital que faz às vezes ali do velocímetro e contagiros. E aqui no meio, a maior tela multimídia da categoria. Você vê que é uma tela bem grande e ela conta com o sistema Google Built-in. O que isso significa? Que você tem um sistema operacional do Google que passa as informações da sua conta Google direto para a central, sem necessidade de espelhamento ou do uso do MyLink. Mas é claro, você tem que cadastrar sua conta Google aqui e ela funciona através do Wi-Fi nativo, que já é um pacote de assinatura que você faz com a Claro para poder usar toda a conectividade, todo o potencial de conectividade que tem nessa central multimídia. Aqui dentro você vê que a qualidade dos materiais é boa, tem essa madeira nas portas, tem superfícies táteis aqui bem bacanas, tem o logo High Country aqui. Na porta você encontra os controles dos retrovisores, vidros, trancamento das portas. O volante tem uma excelente empunhadura, tem uma pegada em couro bem bacana. E uma coisa que é engraçada sobre a Silverado é que, mesmo se tratando de uma picape de mais de 2 toneladas, mais de 5 metros, você está bem posicionado na hora de dirigir. Eu mesmo consigo me achar, consigo manobrar ela com certa facilidade, muito se deve, vou dar uma ligada nela aqui,
e vocês podem ver pelos retrovisores. Eles são grandes e aqui no lateral você enxerga o que está acontecendo na lateral da picape, e aqui embaixo tem um menor que pode ser muito útil na hora que você estiver fazendo reboque. Inclusive, esta picape tem capacidade de reboque para mais de 4 toneladas, então isso não vai ser um problema se você tiver que puxar alguma coisa bem pesada. Outra coisa muito interessante sobre a Silverado é isso aqui, ó. Tetinho solar. Bastante interessante para quem vai na frente, mas trágico para quem não vai ali atrás. Acho que para uma picape de mais de 500 mil, eu acho que uma coisinha ali atrás seria interessante, justamente para manter seus passageiros felizes, pelo fato de que as pernas deles vão bem dobradas durante a viagem. Tirando isso, o habitáculo é bem largo, graças aos mais de 2 metros de largura da picape, então o espaço aqui não vai te faltar. Falando muito brevemente sobre dirigibilidade, você pode ver que os bancos têm um suporte bem bacana, então você não fica se perdendo nas curvas. No trajeto que a gente fez aqui até esse lugar onde a gente está gravando com a GM, a gente pegou um trecho de estrada e um trecho de estrada de terra. Em curvas mais fechadas você está bem seguro, mas em situações de piso onde ele é bastante solto, assim, cascalho, terra, ela fica um pouco animada, digamos assim, talvez pelo fato de que a caçamba está vazia, mas mesmo com a tração 4x4 você precisa ter bastante cautela, não é para você ficar andando a milhão, porque você pode acabar tendo que fazer muitas correções enquanto você está dirigindo. Mas ela conta com 3 modos de condução. O modo Sport, que deixa o volante um pouquinho mais rígido e a resposta do acelerador bem mais rápida, junto com a questão do câmbio, que inclusive tem 10 velocidades. Tem o modo Off-Road, que é feito para você ter um pouquinho mais de controle quando você estiver em situações com um piso bastante assim, imprevisível, digamos assim. E o modo normal, que ela fica razoavelmente confortável, a resposta do acelerador é um pouco mais mansa, mas sem comprometer todo o desempenho que a picape oferece. Inclusive, vamos lá fora que eu vou te mostrar o motor. E se a gente está falando do coração da Silverado, óbvio, o motor tá sujo, a gente está no meio do coração do Pantanal mato-grossense, então é terra e barra para todo lado, mas aqui está o coração da besta. 360 cavalos, um V8 de 5.3 litros e mais de 52 kg de torque. Ou seja, potência para ultrapassagens e para reboque, você tem a balde, você não sente falta do desempenho na hora que você precisa, principalmente no modo esporte, onde as respostas ali ficam um pouco mais animadas. Esse motor está acoplado a uma transmissão automática de 10 velocidades, que inclusive é partilhada por outros modelos, como o caso da nova Ranger, o Ford Mustang e inclusive o Camaro. Ou seja, tem esse part sharing, né? Essa divisão aí de peças entre as duas marcas, e a caixa de câmbio é escolhida da vez. Porém, há uma diferença. Este não é exatamente o mesmo câmbio com as mesmas configurações dos outros modelos. A Silverado tem uma calibração específica para o câmbio junto deste conjunto de motor. E se você viu todas essas qualidades da Silverado, viu que ela tem um motor V8, 5.3 litros e 360 cavalos, você deve estar se perguntando, quanto ela faz por litro? Essa é uma pergunta que a resposta pode não ser muito animadora. São 6 km por litro na cidade e 7,2 na estrada. Porém, no caminho que a gente fez para cá, com um trecho relativamente rodoviário, eu consegui uma média de 8,2 km por litro. Ou seja, você consegue, se você fizer uma condução um pouquinho mais amigável, digamos assim, você consegue dar uma driblada ali nos números da medição do Inmetro. Outra coisa muito interessante sobre a Silverado é que ela tem uma grade ativa, que ela pode abrir ou fechar, dependendo da necessidade, melhorando a aerodinâmica da picape e assim melhorando o consumo. Outra palhinha sobre o consumo é que ela também tem o sistema DFM, o Dynamic Fuel Management, que permite a picape trabalhar com até 17 configurações diferentes de disposição de cilindros, ou seja, ela não vai trabalhar com 8 cilindros o tempo todo, só em necessidades onde o torque é muito aplicado, seja em situações de ultrapassagem ou mesmo rebocando algum peso muito pesado. Se o assunto é segurança, a Silverado também não fica devendo. Apesar das grandes dimensões, ela tem os sistemas de auxílio à condução e um que é muito interessante é o sistema de detecção de pedestre com frenagem automática. Ou seja, se você estiver em baixa velocidade e a picape detectar que tem algum obstáculo, no caso um transeunte, ela vai aplicar os freios automaticamente, mas ela tem um sistema que é exclusivo dela, que é o sistema de vibração dos bancos. Se ela sentir que tem algo errado, ela vai te avisar também no seu assento, que é para você ficar ligado e acionar os freios antes mesmo dela agir.
Se o assunto é segurança, a Silverado também teve mudanças bem expressivas em relação ao último modelo. A picape está 200 kg mais leve e ela conta com painéis mais resistentes, até 50% mais resistentes. Aqui na frente você tem aço, nas portas você tem alumínio, você vê que o som já é diferente. E aqui atrás você tem aço de alta resistência, o que é bastante importante, já que você provavelmente pretende carregar peso aqui atrás. E nesse momento a gente está dirigindo a nova Chevrolet Silverado na versão única Rain Country. A gente está aqui no Mato Grosso, está fazendo um test drive relativamente extenso, a gente depois vai pegar um trechinho de estrada de terra, mas enquanto a gente está aqui na estrada, eu já posso passar algumas impressões para vocês sobre como se comporta a nova picape grande da GM para competir já diretamente com outros dois produtos que assim têm sido um relativo sucesso para a galera que curte picape aqui no Brasil. E falando em concorrentes da Chevrolet Silverado, a gente tem que destacar as outras duas pontas da tabela, que é a Ford F-150, que é uma relativa novidade no Brasil, e também a Ram 1500, que recentemente lançou a versão Limited, voltada para ser um modelo de maior valor agregado, mais luxo dentro da categoria de picapes ali da Stellantis. Pequenas impressões ao volante enquanto a gente está rodando aqui na rodovia. A gente está falando de um motor V8 com mais de 300 cavalos. A gente vai colocar os dados aqui na tela para vocês ou na descrição. E o que eu posso dizer é: você não vai ter nenhum problema em necessidade de fazer uma retomada, uma ultrapassagem, porque você está muito bem servido, tanto em número de potência quanto de torque. Uma coisa que vocês devem ter notado justamente pelo balançar da câmera é que o conforto ao rodar é relativo, óbvio. Estamos falando de uma picape, estamos falando de um carro grande que pesa mais de 2 toneladas, mas a Silverado passa um pouco das imperfeições do solo para dentro da cabine, então não é mil maravilhas em termos de conforto. É claro que quando a gente está falando de conforto, a gente não precisa imediatamente pregar a Silverado numa cruz, mas a gente está falando de um carro de praticamente R$500 mil, então ela deixa a desejar um pouquinho em termos de conforto ao rodar. Falando um pouco sobre os modos de condução da Silverado, agora eu estou no modo Sport, literalmente Sport, e eu já consegui notar que a direção ficou um pouquinho mais firme. Não notei muita diferença em relação ao rodar, que como eu já falei é um pouquinho prejudicado, mas você consegue ter uma dirigibilidade um pouquinho mais direto, que é bom, se tratando de um carro destas dimensões. Bom pessoal, agora a gente está andando numa estrada de terra. Como vocês podem ver pelo balançar da câmera e pelo trepidar da voz, dá pra ver que o rodar da Silverado nessas condições fica um pouquinho sofrível, né? Mas a gente está falando de uma picape de R$500 mil, então a gente tem que considerar outros fatores além do conforto ao rodar. A gente está um pouco prejudicado pelo fato dela ter pneus de perfil baixo, ou seja, eles passam as imperfeições do solo e aqui são consideráveis para dentro da cabine. Em compensação, a gente tem uma coisa muito positiva, que é o fato da cabine ser bem grande. A gente está falando de 2 metros de largura, mais de 2 metros de largura. Então o espaço, o habitáculo é bem amplo, então você não se sente meio que enclausurado na picape, sabe? E isso é bastante satisfatório. Agora falando sobre a dirigibilidade, principalmente nessa questão aqui de asfalto ruim, que não é nem asfalto, a gente está andando numa estrada de terra com bastante cascalho, e essas pequenas costelinhas durante o trajeto, eu consigo notar que a picape, apesar de além de trepidar muito, ela também tem ali umas pequenas saídas de traseira. Ela quer ser um pouco rebelde, a traseira quer não ultrapassar a frente, mesmo com a tração 4x4 ligada. Então assim, você precisa fazer pequenas correções ao volante para garantir que você fique dentro do trajeto e não tenha nenhuma intercorrência. De resto, você tem que esperar que esse não é um veículo para conduzir de maneira esportiva, né, em velocidade, em trajetos de cascalho, de terra. Principalmente pelo fato de que ele está usando pneus de perfil misto, né? A Silverado não tem um pneu propriamente voltado para conduções desse tipo de piso, né? Uma picape, diria eu, mais voltada para condução urbana, né? Talvez ali um rodoviário, mas não para esse tipo de piso. Mesmo que você dirigindo em trajetos com pista de cascalho ou mesmo situações de terra, ela tem um modo off-road,
mas que não garante, não passa muita diferença para o volante ou para o acelerador. Você sente que a resposta do acelerador fica um pouquinho atrasada e a do volante fica um pouco mais direta do que o modo normal, não tanto quanto o modo esportivo, mas mesmo assim você precisa ter extrema cautela para não andar em velocidade, porque você vai precisar fazer pequenas correções ao volante o tempo todo. Falando da vida a bordo, uma das grandes funcionalidades da Silverado é o fato de que os bancos têm ajustes elétricos e eles são forrados em couro, ou seja, são bem confortáveis, são bem seguros em curvas um pouco mais fechadas ou de alta velocidade, você está bem abraçado. E até mesmo nessa situação de piso ruim onde a gente está agora, apesar do desconforto passado pelos pneus, você ainda tem um conforto ao rodar bastante relativo. Você não fica em uma posição de miséria, digamos assim. O carro é bastante confortável, mesmo em situações adversas. Falando em visibilidade na Silverado, um dos grandes pontos fortes da picape é o fato da grande área envidraçada ajudar você a conseguir se achar em qualquer lugar que você esteja. Apesar do tamanho e as dimensões, a gente está falando de uma picape de mais de 5 metros e mais de 2 metros de largura, você não sente tanto o tamanho da picape. Você consegue, não digo se vestir ao modelo como seria em modelos menores, mas ao mesmo tempo você consegue se achar e a dirigibilidade não fica comprometida por causa do tamanho da picape. Outra coisa muito interessante sobre a picape é o fato dos retrovisores serem grandes e bipartidos, com a parte de cima projetada para a parte de trás da picape e uma parte inferior, apontada para a lateral inferior da picape, ou seja, você está acompanhando os pontos cegos dela o tempo todo. Ela também tem indicador de ponto cego na hora que você está sofrendo uma ultrapassagem, então você não vai acabar sofrendo um acidente ou então entrando inadvertidamente em uma faixa, porque ela vai te avisar acendendo uma pequena luz laranja ali no canto do retrovisor. Além disso, a parte traseira, a visão seria prejudicada pelo fato de que a janela ali atrás é bastante pequena, mas se você for olhar o retrovisor, que apesar de ser pequeno, tem uma câmera que você consegue acionar apenas mexendo numa pequena alavanca aqui que aciona a câmera traseira. Então a visão traseira da picape está sempre desobstruída e você consegue acompanhar com clareza o que está acontecendo atrás de você. Uma coisa que é interessante notar enquanto a gente está dirigindo nessa estrada de terra é que essa estrada tem muitas ondulações na pista e que em alguns momentos, mesmo com um carro madrinha lá na frente bem distante, o sensor de colisão dianteiro aciona e avisa que existe risco de colisão, mesmo sabendo que é apenas uma ondulação na pista. Talvez pelo fato de que o ângulo de entrada da picape seja baixo, então o sensor acabe sendo ativado agora, por exemplo. Mesmo não tem nenhum perigo à frente, mas a picape avisa que existe o risco de colisão. Certamente uma coisa bastante esquisita. Destinado ao que a Chevrolet chama de mercado super premium, a Silverado tem apenas 2 pecados. O primeiro deles, ela chega atrasada em relação ao concorrente como Ford F-150 e Ram 1500. O segundo, apesar do motor V8 de 5.3 litros, ela tem apenas 360 cavalos. Porém, se você precisa de uma boa capacidade de reboque, torque, desempenho, bastante espaço e tecnologia, a Silverado pode ser a picape certa para você. É claro, isso tem um preço, e o preço dela é R$ 519.990. Achou caro? Achou barato? Acha que ela tem condições de concorrer com as outras 2 grandes do mercado? Escreve aqui embaixo nos comentários. Diga também o que você achou do vídeo. Meu nome é Rodrigo Tavares, eu sou repórter aqui do JC e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!